Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Quinto e Rebelo, onde as ideias se encontram e a gente senta à mesa para trocar muita informação. E hoje o nosso convidado especial é o consultor de negócios e marketing Stênio Guimarães, consultor há 11 anos, atende empresas de diversos lugares do país, principalmente aqui no Piauí, no Maranhão e na Bahia. E a gente vai conhecer um pouco da história do Stênio, ele vai contar algumas curiosidades sobre a vida dele, dar dicas para você empreendedor que está aí pensando em iniciar um negócio. Então o Stênio tem uma vasta experiência, ele vai compartilhar aqui com a gente nesse episódio do podcast Quinto e Rebelo. Seja bem-vindo, Stênio. Muito Bem-vindo. obrigado. Pessoal, e não se esqueçam, acompanhem o Stênio Guimarães, nas redes sociais. Stênio, conta um pouco para a gente como é que começou sua jornada na consultoria, como é que começou sua jornada em atender clientes, né? E, enfim. Tá, eu acho que eu vou lembrar, acho que de um pouquinho do início das eras, que foi 2014, quando eu fiz o meu primeiro trabalho com a parte do marketing em si. Foi um treinamento focado para advogados, um curso de marketing jurídico, onde eu trabalhava na Caixa de Assistência dos Advogados, mas esse foi um início, assim, de início operacional de atividade. Mas antes disso, eu lembro, assim, a Arimaté, a gente é formado no mesmo curso, Publicidade e Propaganda, a gente teve ali o mesmo rol ali de professores e tudo Isso. mais. Foi no quarto período do curso de Publicidade, quando eu tive contato com a disciplina de Marketing com a professora Maria Helena. Ali eu acho que teve um efeito muito forte na minha cabeça, que eu saí do fundão para ser um aluno da frente Olha só. da faculdade. Eu era aquela pessoa que eu até brinco que eu ia de abadá e bermuda tactel para a faculdade, e havaiana. Look completo. O look completo do estudante universitário teresinense. É. Caderno provavelmente era o mesmo do semestre anterior, que não tinha necessidade de trocar. E aí eu vi que teve uma mudança de observação. Eu gostei, me interessei. Lembro muito do livro Princípios de Marketing, do Kotler, um livro muito grande. A gente tinha como base de trabalhar a disciplina. E ali eu já sempre era apaixonado por marcas, por empresas e tudo mais. Eu acho que essa foi uma virada de entender o marketing de uma forma diferente. E aí, faculdade, curso, finalizei, fiz uma pós-graduação já na área de marketing, mas ainda não tinha me envolvido diretamente na parte prática. E em 2014, tinha recém-formado, tinha acabado de finalizar o curso. Eu fiz esse curso prático de marketing para advogados e eu acho que ali foi o pontapé eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer não sei se resto da minha vida, mas por boa parte do tempo da minha vida. Aquilo te deixou feliz, te preencheu, né? De certa Foi. forma. Eu já tinha uma experiência de trabalhar em algumas áreas lá. Eu estagiava no setor de eventos, convênios e marketing. Já tinha um contato, mas mesmo como estagiário ali, recém-formado. Tinha acabado de sair do curso e desenvolvendo aquela parte prática operacional, eu vi que mexeu um pouco diferente. É isso mesmo. Inclusive, mandar um abraço, né, Stênio? Professora Maria Helena, muito queridona. Ah, Acredito que o legado que ela deixa e ainda está na ativa ela. sim. Ela até participou da minha banca da defesa do mestrado, que eu dou muito, tenho muito orgulho desse seu professor. Eu Stênio também, né? Aproveitando aqui, fazer esse parêntese aqui, tá, pessoal? Porque eu acredito que ela vai assistir esse Com episódio. certeza. Stênio, me fala assim, dentro da publicidade, a gente sabe como estudante, a gente fica naquela dúvida, o que a gente vai fazer depois e tal. E você, pelo que eu entendi, já ainda estudando, entendeu que o marketing era o seu caminho. Mas como foi essa transição de aquela visão de não trabalhar em agência e sim seguir minha carreira de consultor? Como foi essa transição? Teve algum ponto de decisão que você falou, agora é o momento? Conta um pouco pra gente como foi isso. Eu percebi que todo mundo do curso ali, as pessoas que faziam parte da nossa turma, eles já tinham essa experiência com agência, trabalhavam. Acho que o mercado no tempo absorvia muito também estudantes de publicidade em agências. A gente teve algumas professoras que levavam a gente para as atividades práticas em agência, para viver aquilo, sentir como é que era o mercado local. Mas, para ser bem sincero, nunca me apeteceu, não sei, nunca, assim, foi um desejo de trabalhar em agência, eu quero Uhum. viver isso e tudo mais, porque mesmo pensando que a agência tinha possibilidade de atender vários negócios, eu não tinha contato tão próximo com o mercado. Por exemplo, se eu atuasse direto numa empresa, eu estaria atendendo um negócio apenas o segmento, mas eu estaria próximo ali do atendimento, do setor de inteligência de mercado, de um setor de marketing, conhecendo ali a rotina do dia a dia de um negócio. Então, eu acho que isso, de uma certa forma, foi o que me impactou mais, de querer, eu preciso vivenciar isso tendo um contato mais próximo. E durante até a graduação de estágio teve algumas possibilidades de agência,
Quando terminou, eu ainda passeei de uma possibilidade de buscar um trabalho em agência, cheguei a fazer entrevista, fiquei pensando comigo se era isso mesmo que eu queria e tudo mais, mas eu pensei, não, deixa eu segurar mais um pouquinho aqui, que provavelmente é o meu mercado me dando uma, sei lá, uma oportunidade, uma possibilidade. E aí, quando eu trabalhei em setor de marketing, que aí foi desde o estágio a depois da formação, eu percebi que não, era exatamente isso. E aí a minha turma em si tinha uma galera muito boa de pessoas que foram trabalhar fora, design gráficos de agências locais, que eu acho que ainda hoje trabalham e tudo. Então, eu acho que a gente teve uma turma muito pequena, mas de bons profissionais, e que essa turma conseguiu enveredar para algumas áreas que fosse do seu interesse. E aí eu lembro até da minha mãe dizendo, quando eu queria publicidade, ela não queria que eu fizesse publicidade, imagino eu, porque ela ia imaginar que eu ia trabalhar fora, por causa do nosso mercado e tudo mais. Eu lembro o dia que eu convenci ela a fazer publicidade, e ela já veio falar que tinha uma amiga trabalhando em Brasília, uma parente, que eu poderia ir para lá e tudo. Calma, peraí. E aí, durante essa construção do curso, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu preciso desenvolver o meu mercado. Eu acho que eu recebi isso até como uma missão. Muitos amigos trabalhando fora, oportunidades, um mercado completamente, sei lá, o que a gente via na TV, as pessoas trabalhando, mas eu pensei, não, eu preciso desenvolver o meu mercado, isso é uma escolha pessoal, de que eu preciso trabalhar as empresas locais para depois, quiçá, pode ser trabalhar fora para outros estados, mas inicialmente dessa forma de pensar nesse mercado. E aí essa tomada de decisão de ir para a empresa e não para a agência foi por esse motivo, foi ver que esse contato com o mercado era mais próximo do que se eu tivesse com a agência. Muito bacana, viu? Estênio, e essa tua experiência como professor universitário, né? O que ela te ajudou aí nessa carreira de consultor, aliar a teoria e prática, enfim, fala um pouco pra gente. E Maria, eu vou te dizer uma coisa, o Animatea passou por isso, você tá passando por isso Sim. recente e tudo mais, Já que tô perguntando já pra pegar. Pronto, as dicas, né? E Maria, é um vírus doentio, eu vou usar esse termo, porque é um negócio muito apaixonante, trazendo pelo aspecto positivo, né? E eu lembro demais do dia que eu estava indo buscar minha esposa no trabalho, em que eu recebo uma mensagem no direct no Facebook da Maria Helena me chamando para conversar na faculdade, que queria ver como é que eu estava no mercado, sala de aula e tudo mais. E aí foi para ela me oferecer essa proposta. E eu balancei uns 2 dias ainda, fiquei pensando, será? Será? E aí ainda tinha uma deixa de que a profissão de professor era por status, né? Por você ser professor e tudo mais. Você vai ser um bom profissional. Não sei se é exatamente por conta disso, tudo, mas eu decidi aceitar o desafio. Foi um negócio assim, bem. Assim, eu demorei 2 dias, mas eu acho que já era algo que estava na minha mente. Porque a atividade que eu desenvolvo nas instrutorias já é um pouco disso, mas a continuidade é um pouco diferente. Que é algo que a gente já faz há muito tempo, já né? faz há muito tempo. E aí, Maria, em 2018, eu aceitei esse desafio. Foram 4 anos, assim, apaixonantes da minha vida, que era uma coisa que eu terminava o trabalho normal. A aula era à noite, a maioria era manhã e noite. Então, vinha de 2 turnos aí de atendimento e ia dar aula à noite. Era um negócio, assim, que eu ficava numa adrenalina absurda. Era uma coisa que eu gostava. E eu vou dizer muito que os meus alunos eram privilegiados, porque você imagina eu ministrar uma disciplina chamada Plano de Marketing à noite, onde pela manhã e pela tarde eu estava fazendo isso com as empresas que eu atendo. Então, eu acho que tem uma obrigação nossa como profissional de mercado ter que devolver isso um pouco para a academia, porque como é que a gente tem lá várias pessoas interessadas estudando uma determinada temática, onde 100% da base ela é teórica, que é importante, eu não estou mudando uma relevância disso. Mas se eu conseguir mesclar a teoria com a prática... Trazer um pouco da vivência do mercado, né? E local, né? Porque local. Você imagina, sei lá, um livro do Kotler vai trazer realidade de marcas internacionais. E eu vincular coisas de marcas que a pessoa, sei lá, acabou de fazer uma compra ali no dia a dia, teve um atendimento e tudo mais. Então, eu acho que é muito importante a gente conseguir mesclar isso. E aí eu fiquei durante 4 anos fazendo isso, e era um negócio assim que eu não me pensava de outra forma se não fosse ministrando aula. E o público, que eu vejo que alguns professores até não é que não gostam, mas fazem um julgamento de como é que está a juventude hoje de sala de aula. Está um pouco, para alguns professores, desmotivante, o nível de interesse e tudo mais. Aí eu assumi um pouquinho essa responsabilidade. Pode ser que seja culpa minha, então será que eu não posso trazer uma aula diferente, uma dinâmica diferente,
quebra um pouco aqui a ideia de aula no formato tradicional e vou para um bate-papo para trazer esses alunos. Então, eu assumi um pouco disso. Será que eles não estão desinteressados por causa do formato, né? Que a gente tem esse método tradicional de educação. Então, eu assumi um pouquinho essa responsabilidade. Tinha um assunto a ser seguido, que tinha ali os temas, a ementa, tinha que seguir, mas eu fazia muita quebra de ou na metade da aula, ou no final da aula. Pessoal, assunto foi passado, beleza, agora bora falar de mercado? E aí, o que vocês estão pensando? Poxa, a gente tá na metade do curso, e aí o legal é você passar por vários períodos, né? O do começo, do meio, do final. Galera do meio é que era massa, porque, tipo assim, tá todo mundo desesperado, sabendo nem o que fazer e tudo mais. Então, tá, vocês já estão pensando, porque vocês já passearam por algumas coisas e tudo mais. Professor, mas eu gosto disso, eu já vi isso. Aí, interessante que o nosso mercado de publicidade, ele puxa muito pro mercado nacional. Então, eu vejo empresa ali, empresa colar, oportunidades fora e tudo mais. É isso. Não se prive ao nosso local, porque nós temos bons profissionais do mercado de fora, eixo Rio-São Paulo, que são piauienses e teresinenses. Então, há a possibilidade disso. E eles imaginam que essas pessoas também acabam sendo uma característica do herói, né? Poxa, se essa pessoa que é daqui chegou lá, eu também posso e tudo mais. Então, é bem legal isso. E eu acho que o bom é a gente saber que tem oportunidades, né? Regional, nacional, internacional. O ruim é você não ter possibilidades. Exatamente. Você tendo possibilidades, é muito bom. Perfeito. Inclusive, aproveitando aqui a deixa, quando eu iniciei com o professor Anastácio, quando eu estive lá, alguns alunos foram seus alunos, Que viu? massa. E eles falaram muito bem de você como profissional, como professor, deixou muita saudade lá, tá? Só pra ficar aqui registrado Legal, que bom. acho que essa missão de nos tornarmos professores, elas, igual você falou, é um bichinho que te pica e que é viciante. Você fica com vontade de estar ali transmitindo conhecimento. E é muito honroso também, né? Apesar de ter muita gente que desmotivou já dessa questão de dar aula e tudo, mas é muito honroso Mas também. tem gente desmotivada na consultoria, tem gente desmotivada dando aula, tem gente a gente tem que fazer o nosso bem feito e querer que as pessoas se inspirem, né? Nas Exatamente. partes. E todo mundo aqui teve um exemplo. Vou sair da faculdade, vou para o ensino médio ou fundamental, de um professor que marcou a gente, deu uma aula, sempre de uma tem. forma e tudo mais. Então, vamos assumir essa responsabilidade de ser essas pessoas para esses alunos, para quando for futuramente, a Isso. gente ter sido o exemplo de, poxa, eu gostei desse professor e tudo mais, e por que não a gente construir isso nesse aluno e eu também quero ser professor e eu também vou querer devolver para o mercado que eu tive isso desse professor. E assim, a minha primeira carteira assinada foi como professora. Que massa. Da escola que eu estudei e terminei o ensino médio. Que massa. Entendeu? Então eu terminei o ensino médio em dezembro, em fevereiro eu estava contratada na escola e passei os 5 anos de faculdade dando aula de balé clássico. E Maria, isso é legal porque eu passei por isso também na Estácio. Quando eu recebi o convite da professora Maria Helena, esses 2 dias que eu passei pensando, foi exatamente isso. Eu estou voltando pro lugar onde eu saí como um aluno e eu tô voltando como professor. Caramba, isso enche de orgulho pessoalmente, profissionalmente falando, mas também é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu preciso ser, no mínimo, o que os professores foram para mim na minha construção profissional. E, claro, tô num momento completamente diferente. Então, aí me gera uma obrigação de, agora eu tenho que ser a mais. Porque o mínimo eu tenho que Obrigações, entregar. expectativas. Exatamente. Aquele negócio do bom filho a casa torna. Então, se estão me chamando é porque eu sou bom e eu não posso decepcionar. Exatamente por esse motivo. E aí acaba que noites sem dormir acontecem por isso, né? Mas, assim, para mim foi uma felicidade. Inclusive, até hoje, eu tenho as que foram minhas alunas na época, hoje a grande maioria são mulheres formadas. A grande maioria, quer dizer, todas eram mulheres, minhas alunas. Então, hoje já são mulheres formadas e me encontram na rua e dizem, e aí, tia Maria? Olha Tia aí, Maria. nunca deixa E chamar assim, tia, as né, pessoas Maria? ficam, eu fico, não, mas eu acho tão legal me chamarem de respeito tia. até, Isso né? pra mim É um respeito. E é uma felicidade, né? Porque elas falam comigo com felicidade, muitas com admiração quando era criança. Então, assim, pra mim foi uma fase muito feliz. E o efeito que eu acho que isso deve causar nas suas filhas vendo essa sensação. Isso. Que é o que eu imagino muito, sei lá, eu andando com meu filho, ele já entendendo tudo mais, uma pessoa chegando, oi professor, agradecendo o que eu fui na vida dela. Caramba, olha o efeito disso tudo, o que eu fiz, o que eu tenho potencial de ser com meu filho, do que eu fiz de diferença na vida das pessoas. É o ciclo da bondade, se eu for pensar nesse aspecto, né? Meu pai foi mais de 40 anos professor universitário da Universidade Federal. Minha mãe é professora universitária. Então, assim, eu tenho esses exemplos também dentro de casa. Muito bom. Inspiradores, né, E a minha vida foi andar na rua e o pessoal, é professor, é professor. Inclusive, meu pai foi meu professor na universidade. Maria, acontece a sensação de dele passar por isso e tudo mais, ele não saber quem é aquele aluno? Às vezes ele diz, eu não lembro o nome, porque Mas é muito aluno. Claro, com certeza. Às vezes ele não lembra o nome.
enorme. E assim, professores meus que foram alunos dele, pais de amigos meus que foram alunos dos meus pais. E aconteceu uma vez uma situação muito engraçada, porque eu comecei a dar aula com 18 anos de idade. Então eu dei aula dos 18 aos 23, né? Na escola que eu estudava, que foi quando eu me formei com 22, eu dei aula mais 6 meses, que foi quando eu saí e fui trabalhar com inovação. E aí, uma vez eu tava no shopping, eu com 18 anos, eu e meu pai indo comprar alguma coisa. E aí uma menina falou, tia Maria! Aí, ó. Aí o papai, meu Deus, minha filha virou tia tão nova. Aí eu falei, pai, mas eu sou uma tia feliz. Filha de professor, né? Mas isso é legal porque eu vou até brincar com essa deixa do alunos quando falam com a gente, professores, não fiquem chateados que a gente pode não lembrar de vocês, pode não lembrar do nome, mas da feição ali no momento, pode ter certeza que a gente vai lembrar. Então, não fiquem chateados e nessa primeira sensação acontecer isso, tá? A gente lembra, é porque é muita gente que passa, tá? É verdade. Agora eu quero só pegar dois ganchos aqui. Falamos de sala de aula e eu acredito que durante algumas aulas você, como você disse, você falava do mercado para os alunos. Você chegava a incentivar a questão do empreendedorismo para eles. E aí, pegando o gancho em relação ao mercado do marketing, tanto no mercado local, nacional, ou regional, como você está vendo hoje essa movimentação do mercado? Tem alguma particularidade ou alguma oportunidade que você identifica? Arimateia, durante muito tempo, eu fiquei pensando, por que todo mundo não é empreendedor? Uhum. Isso me indignou por muito tempo, pessoalmente falando, até entender várias nuances e tudo mais. Eu acho que o contato que eu tive com algumas instituições que fomentam empreendedorismo me mostrou. Mas antes eu ficava pensando, poxa, mas se não tem oportunidade, eu preciso criar e tudo. Uhum. E aí eu lembro que quando eu levava isso para a sala de aula, vendo o nosso mercado de publicidade, que ainda é muito aquecido, você imagina ali uma turma de 30 alunos. Sei lá, se metade dessa turma for design gráfico, eles escolhem onde trabalhar. Se metade da metade que sobrou for social media, também escolhe onde trabalhar. E aí vai ficar sempre uma porcentagem de pessoas que... Por que essas pessoas não estão no mercado? Por que elas não estão trabalhando? Por que elas não empreendem? Por que elas não montam o negócio dela? Mas eu entendi, eu demorei um pouco para entender que tem pessoas que nasceram para construir o sonho e pessoas que nasceram para ajudar essas outras pessoas a construir o sonho. Então, se tivesse todo mundo que fosse empreendedor, quem é que ajudar esses empreendedores? O seria do amarelo se não tivesse o azul, Exatamente, né? construir isso. Então, eu passei a entender mais essa perspectiva, mas eu tinha alunos em sala de aula que, por exemplo, trabalhavam com lançamento que estavam ano-luz de retorno financeiro do retorno que estava tendo investimento. Tinha alunos que atendiam empresas que, se for somar os ganhos que ele tinha, eram muito mais do que a renda de um professor e tudo mais. Então, vivenciar isso na faculdade com essas características diferentes fez eu ver que esses alunos já tinham esse perfil empreendedor, mas ainda tinha essa parcela que ainda ficava acomodada com essa característica. Só que isso é cultural. As pessoas julgam até que isso é do piauiense, do nordestino, do Teresina. Não, você encontra pessoas com essas características em qualquer lugar do mundo. Não é nem relação de idioma. Em outro lugar você vai ter um incomodado e um conformado. O incomodado está fazendo, o conformado está aceitando. Então, isso é como se funciona o nosso mercado. E quando aí você vai para a ideia de oportunidade, o que é que está acontecendo, o que é que está surgindo, a publicidade em si, não só local como de forma geral, ela tem picos de sazonalidades mais intensas. Por exemplo, período de política, como qualquer outra região. Período de política, todos os profissionais na área de comunicação, design, social media, redatores, eles são cessados do mercado. Não tem ninguém disponível para trabalhar para o mercado privado. Tá todo mundo para esse segmento. E tá ótimo, tá tudo bem. É um período que a galera ali reduziu consideravelmente, né? Com a mudança da legislação eleitoral, a gente teve a pré-campanha numa redução de tempo menor, então antes era 2, 3 meses, hoje é 45 dias mais intensos de campanha, então essas pessoas durante esse período estão todas para esse mercado. Que eu lembro que até quando as empresas que eu estava atendendo, a gente busca de profissionais, estagiários e tudo mais. Não acha, tem. Tá todo mundo trabalhando, viajando, tudo mais. Então, aguarda e espera aí. Quando voltar, há uma grande chance disso acontecer. Então, pensando nessa perspectiva de mercado, o profissional da comunicação tem períodos mais fortes e o bom profissional, como qualquer área que a gente tem, acho que esse é senso comum entre a gente aqui,
você escolhe onde trabalhar. Se você for bom, você se destaca. Mas quem ainda está pensando em, sei lá, a pessoa está namorando ali com a ideia, poxa, quais são as áreas de mercado que tem possibilidade, o que tem, o que está aberto e tudo mais. Eu não sou muito do que está aberto no mercado, que provavelmente a pessoa vai só pelo interesse, talvez até financeiro, né? Pensando nisso. Mas se você gostar um pouquinho dessa área de marketing, pode ter certeza que você vai ter local para desenvolver a sua atividade. Eu acho que o social media, né, que é uma profissão que valorizou bastante, valorizou entre aspas, de ter muita demanda, mas muita gente dizendo que faz essa atividade que aí muita gente faz, mas nem todo mundo é bom e acaba que o mercado filtra de forma automática. Então, isso é uma possibilidade. O profissional de design, que está cada vez mais escasso, eu fui esse profissional lá no início e tudo, percebi que isso era uma oportunidade, mas a gente tem poucos cursos, capacitações nessa área, então isso tem diminuído o interesse das pessoas, mas a comunicação de forma mais gerencial, eu tenho percebido que ela não tem gerado interesse das pessoas. Não sei se porque a parte mais gerencial precisa que você tenha conhecimento amplo sobre muitas coisas, precisa que você seja um generalista, mais estratégico, né? Mais também. estratégico também. E aí eu percebo que nem todo mundo tem interesse nisso. Parece que tem uma obrigação de você focar. Eu não entendo essa perspectiva do mercado. É importante, você nichar uma área e tudo mais, mas é uma escolha você ser generalista. Sim. Muitas vezes eu assumo esse compromisso, balançando um pouco quando tem um determinado período que do nada chega 10 perfis de cliente de um mesmo segmento. Por exemplo, agora, atualmente, tem chegado perfis característicos de cliente na área de arquitetura. Eu pensei, eita, eu poderia montar um produto, algo específico só para arquitetura e tudo mais. Mas eu vou deixar de atender outros perfis de mercado? Não, eu vou ser generalista assumido, porque eu trago a base. Eu isso não tá ruim. E não é ruim, exatamente. Tem mercado para todos. Exatamente, porque aí vai ter o meu generalista e quando a pessoa precisar, tiver em outro patamar de alguém mais específico naquela área, tem pessoas disponíveis no mercado para assumir esse trabalho. Mas a base antes precisa ter alguém para assumir. Chega na hora de registrar a marca, aí o Estênio passa para a Maria e para Maria. Porque aí você imaginou todas as possibilidades que eu vejo de oportunidade e eu querer me envolver com aquilo. De jeito nenhum. Eu lembro de um cliente que ele chegou até falando assim, Estênio, mas tu deve ter muita oportunidade. Por que tá dando dinheiro aí e tudo mais? Olha só. Sabe que sempre me perguntam isso. Não, pra gente trabalhar. O que tu responde? Que eu quero compartilhar vamos minha lá. resposta. Eu dando dinheiro em lugar nenhum está dando dinheiro. Nem pai e mãe tá mais dando. Exatamente. Nenhuma possibilidade. Mas o que eu percebo é que as pessoas acham que existe a ideia do dinheiro fácil. E no mercado não funciona dessa forma. A minha resposta é simples e direta, Maria. Você precisa atuar e trabalhar numa hora que você gosta e sente à vontade. Não dá para você escolher um segmento pela perspectiva financeira, porque na hora que aparece o primeiro problema, você cai fora. Desiste, não era isso que eu queria e tudo, mas não. É escolha por sentimento de gostar daquilo. Porque se você não gostar de fazer uma atividade todo dia, vai se tornar chato. É verdade. Eu sempre costumo responder que tudo dá dinheiro e tudo não dá dinheiro. Depende de você. Perfeito. Né? Então, assim, casa um pouco a resposta. Exatamente. Depende do que você está disposto a aguentar, porque tudo vai ter a parte positiva, tudo vai ter a parte negativa. É que nem às vezes as pessoas vêm falar, é porque eu estou montando uma sociedade, eu queria saber como é para montar uma sociedade, não sei o que. Eu falei, gente, você tem que gostar do negócio, você tem que compromisso, transparência. Se casamento as pessoas dizem que é difícil, você imagina sociedade, que é casamento sem amor. Porque a sociedade você vai ter que compartilhar receitas, você vai ter que compartilhar despesas, você vai ter pontos que um concorda e o outro não. Você vai ter que discutir estratégias. Então, é muito do seu querer que aquele negócio dê certo, de querer que a sociedade dê certo, querer que a empresa dê certo e por aí vai. Exatamente. É verdade. E só abrir um parêntese. Aqui somos sócios, esse ano faremos 11 anos de sócios. Estamos juntos. Continue aí. Estênio, a gente já falou sobre o Estênio universitário, o Estênio professor universitário, o Estênio do mercado de marketing, o Estênio consultor. E agora eu queria entender um pouco do Estênio sommelier de farofa. Sommelier de farofa. Estava conversando aqui antes, né, do bastidor. Olha aí. A queimadinha é a melhor. A farofa com a cebola queimada. Espetacular. Deu Você fome. ainda pode utilizar para finalizar o alho frito e um pouquinho de cheiro verde para dar um verde, né, que é fit. Tu sabia que eu sempre que olhava seu perfil, a coisa que mais me chamava atenção era o sommelier de farofa, porque eu sou uma farofeira assumida, filha de cearense. Eu tive que tirar por estratégia, mas foi com dor sommelier de farofa. Pois é. E Maria, eu sou uma pessoa que, interessante, domingo é o dia que eu gostaria de não fazer nada, absolutamente nada, nada. Mas eu acho que eu já tô virando um velho rabugento, onde o domingo eu já tenho um monte de programação para ser feita. Então, tenho passear com as minhas cachorras, que eu não abro mão, pelo menos uma vez por dia tem que acontecer isso.
Eu sou pai de primeira viagem, então tenho um Theozinho para estar com ele domingo. E aí a minha esposa, a gente, por estar sendo pai de primeira viagem, a gente estuda e lê bastante. E a gente fala muito da importância desse criar momentos únicos. Então, ela como mãe já passa a semana, boa parte com ele, com muitas atividades e tudo mais. Então, eu tento ali nos finais de semana dar um suporte um pouco maior, mesmo tendo algumas atividades. Mas domingo é o programa que eu quero criar para que seja um programa com meu filho. Então, esse mesmo ontem foi o primeiro domingo que eu saí com ele sozinho e fiquei com ele sozinho. Então, eu almoço com meu pai, com meu irmão todos os domingos. Então, eu levei ele não chorou no carrinho e tudo mais. Olha. Ficamos lá, almocei. Ele brincou um pouquinho e aí voltamos. Ele também não chorou, que normalmente ele chora quando volta da creche. Então, ontem foi o primeiro que eu consegui construir isso já de forma mais individual. Mas o Estênio pessoal, ele é uma pessoa que é tímida, não parece, mas eu sou. Eu sou muito uma pessoa na minha e tudo mais. Minha esposa disse que eu não gosto de conversar de jeito nenhum. Eu só começo a funcionar normalmente em casa, depois das 10 horas da manhã. Isso aqui é porque é tudo ensaiado, não é brincadeira. Mas é porque eu sou muito retraído, a minha cabeça pensa muito. Eu não sou muito de falar, mas provavelmente se eu não estou falando para você, eu estou pensando em N possibilidades. Quando eu estou aqui mesmo, o cliente está ali conversando alguma coisa, eu já estou muito mais à frente pensando em outras coisas. Tudo eu mais. tava assim ontem à noite, quando eu lembro que eu cheguei aqui. Exatamente. Imagino, você não estava falando, mas já estava pensando. Eu tava só. Eu quero mudar a ordem, eu quero fazer isso, eu quero trocar o texto. Mas eu sou muito essa pessoa. E eu acho que vai muito a característica do analítico, né? Aquela pessoa que pensa de forma mais estratégica e tudo mais. Ele pensa muito. Eu sou uma pessoa... não vou botar 100% porque já é demais, mas 98% razão. A emoção ela acontece em determinados momentos, porque eu acho que se eu convivo com pessoas que são emoção, alguém tem que ser a razão. Então provavelmente eu sou a pessoa certa para esse momento de fazer coisas que ninguém gosta de fazer naquele momento, que é o emocional. Eu preciso ser o racional. Não tenho tantos amigos assim, por ser uma pessoa que fica mais tempo em casa, tudo, mas os poucos que eu tenho são amigos de muito tempo, de convivência, de se falar todo dia e tudo mais. Sou flamenguista, gosto muito de assistir o jogo do Flamengo, gosto de cozinhar. Maria, eu sou doente por cozinhar, assim, durante a pandemia, a gente falando aqui e tudo mais. Eu vou usar como a minha principal terapia, que eu testei todos os cardápios e receitas existentes. E sabe o que foi que eu fiz durante a pandemia? Eu só não consegui fazer uma. O quê? A Pavlova. Não consegui fazer. Eu queria fazer logo uma Pavlova. Não, logo não, meu filho. Você lembra quantos meses foi a pandemia? Eu fiz todas as receitas que eu tinha salvo. A única que não deu certo foi a Pavlova. Maria, tu sabe quais eram as receitas que eu queria fazer durante a pandemia? Os restaurantes estavam fechados. Então eu queria continuar comendo a comida dos restaurantes. Eu estava lá fazendo os pratos dos restaurantes. Caramba. E eu lembro de um prato assim que foi muito épico para mim, que eu comia muitas vezes quando eu saía. Era o filé com fritas do arpoador. Ai, gente, que vinha o vinagrete, o molho rosé e a farofa. Exatamente. Pois, Maria, até o prato eu fui atrás de ser um prato igual. Então, eu fiz a carne ao tamanho da carne. Minha vida universitária agora voltou, viu? Depois, com esse arpoador. Não, pois foi a minha vida universitária. Depois do CEUT a gente ia pra lá e tudo mais. Então, eu quis reviver filé à parmegiana, frango desossado, tudo vocês imaginarem aí, eu queria fazer e tudo mais. Então, eu gosto muito de cozinhar. Nunca trabalharia com comida. Nem eu. Nem gente, pensar. Todo mundo que me pergunta, Maria, o que tu não colocaria em um restaurante? Nem pensar. Depois que eu comecei a trabalhar com consultoria... Não, eu tive a certeza que não. Quando meu filho iniciou a introdução alimentar, na verdade, antes dos 6 meses, eu já tenho um livro de receita, já estava procurando possibilidades em pensar que isso eu fazer, que seria um programa eu e ele cozinhando juntos e tudo mais. Então, é um momento terapêutico para mim, e aí eu digo que minha esposa é muito privilegiada, porque lá em casa ela quer tomar café, é um cardápio, que ela tem que escolher quais são as possibilidades que ela vai fazer. Tem que aprender com esse homem, né? Que tem um cardápio para a esposa. Eu vou fazer não, isso. Lá eu vou omitir a história da Débora, porque em respeito à minha amiga. Olha aí, Débora. Vou lá em casa quando chega à noite. Mas assim, ela fica chateada que é sempre a mesma coisa, mas restaurante não tem como mudar com Não dá pra mudar todo dia. Exatamente. Então, o cardápio de hoje é crepioca, omelete, cuscuz de arroz branco, recheado, não recheado, frango, carne de sol. Ela, não, tô enjoado de comer isso, meu Deus do céu. Pois eu vou ter que fazer a pavlova só. Ou então bife Wellington, mais ou menos. Só foi isso. Essa foi boa, viu? Mas esse sou eu, por além do trabalho.
E é bom as pessoas conhecerem um pouco esse lado do Stênio, né? Que durante uma consultoria, você querendo ou não, se estar formal ali, faz parte, né? Do perfil consultor. Mas esse podcast também é para as pessoas verem esse lado mais humano, do dia a dia, do pai, né? Do Sim. esposo e tal. Então, que E Arimatea, bacana eu vou até dividir. pegar essa deixa que você falou. Uhum. Eu considero isso até como uma parte estratégica que eu trabalho com os meus clientes. Eu sou exatamente essa mesma pessoa quando eu faço o possível para conviver com o ambiente pessoal. Eu sou um pouco diferente do pessoal, que a minha esposa não gosta muito, porque eu faço piada de tudo. Mas assim, de tudo, no seu absoluto tudo. Eu tô viajando, eu passo por uma ponte, eu encontro um significado daquela ponte só para fazer uma piada. Ruim que seja, mas eu faço uma piada. Porque na minha cabeça, eu acho que a vida já é muito séria e tudo mais, então... E o meu ambiente já é muito sério. Então, a máscara que pode cair na hora que eu deixo de ser o Stênio consultor é quebrar e ser essa pessoa leve o Sim. tempo todo no seu absoluto. Então, virou ali a ideia, para eu fazer essa quebra. Porque eu, por atender vários segmentos, várias empresas, acho que o nosso trabalho é receber um pouquinho os problemas dos clientes e tudo mais. Então, o que eu consigo fazer é essa mescla de saber que eu tenho um problema para resolver do meu cliente, mas isso é a vida. E é leve. Eu preciso ficar tranquilo quanto a isso. Exatamente. Vamos de ping-pong aí? Vamos fazer um ping-pong de ideias, Stênio. Ótimo. Agora... Perguntas rápidas para respostas espontâneas. Não precisa ser rápida a resposta, é só espontânea, né? A primeira pergunta é a mais difícil. Para Mari, Parari e para Stênio, porque é para responder com uma palavra. Eita. E nós três somos três matracas que não param de falar. É verdade, viu, gente? Eu vou conseguir. Esse episódio aqui tá Esse é especial. o melhor. Defina em uma palavra trabalho. Uma palavra, não gaste com Ai, ai. Meio de sobrevivência. São duas. Sobrevivência. Quer dizer, eram três. Meio de sobrevivência. Não, na verdade, eu nem consigo transformar isso em uma palavra. Sobrevivência. Porque assim, eu sou viciado em trabalho e eu gosto muito do que Também, eu faço. sim. Então, o que eu posso dizer, sei lá, para ser uma palavra mesmo é amor, porque eu gosto muito do que eu Pronto. faço. Muito bacana. O que te inspira de forma direta? Ser melhor todo dia. Muito bem. Marketing. Como você resume esse universo? Tudo que tá ao nosso redor. Empreendedorismo. Qual é o teu lema? Eu preciso trabalhar no que eu gosto. Vou te dar algumas palavras a mais, tá? Poucas palavras. Não uma, mas poucas. Inovação. O que ela significa para você? Constância. Eu preciso inovar todo dia. Todo dia. Quais foram os maiores desafios, Stênio, que você enfrentou nesses 11 anos de carreira como consultor? Aqui não é mais o ping-pong. Voltamos à programação normal. Voltamos à programação normal. Maria, eu acho que desafio do nosso trabalho é saber lidar com todos os perfis de pessoas e profissionais diferentes. E todo dia a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas e tudo mais, mas o desafio é que pode ter gerado um problema, pode ter gerado uma dificuldade, mas tem encontrado pessoas com perfis diferentes. Eu entendo que marketing é uma ciência que a gente tem uma base, e não é que eu deixei de estudar marketing, mas o marketing em si, o conteúdo teórico, ele já é construído. Eu não posso criar muita coisa, mas eu estudo muito sobre pessoas, sobre lidar com seres humanos, sobre o tipo de comportamento. Chego a fazer leituras de livros de psicologia sobre a psicologia positiva, CNV e tudo mais. E como é importante a gente, como consultor, entender comportamento humano, né? Maria, eu acho que isso é E eu acho que no primordial. marketing mais ainda. Exatamente, porque a gente vai lidar, vamos lá, com pessoas, que são as pessoas que eu vou ali atender, com o meu público interno, que provavelmente as empresas, que eu vou ali direcionar algumas ações estratégicas, e essa mensagem que a gente vai trabalhar de forma estratégica vai chegar a um público final que vai comprar. Sim. Então eu estou praticamente conversando com todos os atores. Se eu não tiver essa responsabilidade de senso comum, eu vou estar, sei lá, infringindo regras, infringindo lei, criando problemas e tudo mais. Então, aí é onde eu preciso estudar como lidar com pessoas, como entender o ser humano para poder agir. Verdade. Stênio, você tem algum caso, algum case que você queira compartilhar e que foi desafiador para você? Algo
de algum modo os nossos espectadores poderão se inspirar ou desafio, né, que você enfrentou e que forma você poderia transmitir pra gente isso? Eu vou inspirador e além disso, eu digo que é um filho meu de trabalho, um case que eu desenvolvi, que é uma hamburgueria bastante conhecida aqui na nossa cidade, que é o 45 Burger. Marca Uhum. registrada. Marca Olha aí. registrada por vocês e tudo mais. Então, eu lembro demais da primeira conversa com o Herbert Rafael, um amigo de infância de Colégio Menino Jesus, do São João, onde a gente estudou juntos, acho que da segunda até a sétima série, e aí eu já conversando, ele trabalha numa empresa, ele já conversando, dizendo, Stênio, tô querendo abrir uma hamburgueria com um amigo e tudo mais, eu queria saber como é que tu pode me ajudar. Eu, não, muitas possibilidades, bora sentar para conversar. E aí a gente sentou, teve essa primeira conversa e tudo mais, teve uma conexão muito massa com o sócio dele, que é o Milcias e tudo. E aí esse foi o pontapé de trabalho. E eu lembro demais desse processo de construção, de que a gente deu possibilidades de nomes, criou ideias, construiu isso, tudo mais. E eu sentindo um pouquinho a essência do empreendedor, conhecendo, eu disse, ó, vai ser esse nome, porque tem uma relação com isso, tudo mais. Eu lembro até de uma conversa que eu tive com a esposa dele, participou a Suiane, uma amiga também. Ela disse assim, por que não temática de videogame e tudo mais? Porque temática de videogame, você quer ver a sua empresa crescer para outros lugares daqui a 5 anos. E aí a gente tem muita limitação em relação a registro. Sim. Então, esses nomes têm esse problema por conta disso. Eu consegui justificar, baseado até no trabalho que vocês fazem para os clientes. E aí a gente definiu, pois então vamos para a temática de futebol, que é Sim. 45 Burger. E aí é um cliente massa que lá no início a conversa foi tão legal que ele disse assim, e a ideia dos hambúrgueres? Tu não quer dar não também a ideia dos E o nomes nome e tudo dos mais? hambúrgueres são Show de E tudo. o bola. nome também, 7-1, O Libertadores, 7x1 eu Drible adoro. da E o slogan Vaca, dele também. mais odiado É. e tudo mais. Então, tudo isso foi construído. E aí, quando isso aconteceu, quando participou todo esse processo de construção, não tinha inteligência artificial, então não tinha chat GPT. Então, eu não perguntei esses nomes, essas possibilidades por essas ferramentas. Isso tudo foi construído a 4 mãos, que a gente chama, né? Sim. Tanto a minha possibilidade de ideias, junto com o cliente, e a gente chega e entrega um denominador comum para isso. Então, eu acho que esse trabalho é um filho, e uma coisa massa desse perfil de cliente é que se a gente diz A, ele segue o A exatamente como é para ser feito. Numa consultoria de negócio, tem muitas variáveis. A gente não é o detentor da verdade, a gente não diz o que fazer ou como fazer, a gente orienta o melhor caminho para que a tomada de decisão seja do empresário. Então, ter até esse certo vínculo de amizade e tudo mais fica legal, porque gera confiança. Então, primeiro, se eu estou te contratando é porque eu confio em você. Sim. Então, diz aí o que é que você acha melhor, que o que você que já está há muito tempo no mercado sabe, fala sobre isso, estuda sobre isso, é o que eu vou seguir. Então, aconteceu, e a marca é um case de sucesso a nível local, a nível nacional. Eles participaram, que durante a pandemia eles cresceram mais de 1000% de faturamento, foram convidados até pelo Sebrae para participar de um podcast que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília, para falar sobre o case deles e tudo mais. Então, é uma empresa assim que fez parte do meu rol de atendimento como Stênio, que é um case massa de trabalho. E é uma delícia. Muito bom. É uma delícia. Sábado eu estava lá. Ei, Olha aí. Stênio, como é que você adapta suas estratégias para atender diferentes mercados, né? Principalmente Piauí, Maranhão, Brasil, ou Bahia. Maria, estudar e entender a realidade dos negócios. Acho que a nível de Nordeste a gente tem muitas características que são parecidas, tanto o jeito humano das pessoas, da receptividade e tudo mais, é muito parecido. O que muda muitas vezes é a realidade socioeconômica daquela região. Então, por exemplo, comparar o faturamento ou o PIB de uma cidade do Maranhão com uma cidade do Piauí é completamente diferente. Então, um determinado local me permite ter produtos com um nível de ticket um pouco maior do que outras cidades que não permitem. Então, o que eu preciso estudar muitas vezes é isso, é a realidade daquele local. Porque a característica das pessoas, a receptividade, a forma é muito parecida e tudo mais. Eu faço muito atendimento para a região do Maranhão, estou atendendo, fazendo muito trabalho para São Luís. Até agora mesmo, vou fazer próxima semana uma palestra para o maior evento de moda, acessórios lá do Maranhão e tudo mais. Então, lá o São Luís é uma realidade muito diferente de característica de capital a nível de Teresina, uma capital turística, que o movimento é muito forte do poder público, mas o comércio lá é bastante ativo, indústria também é muito forte, tudo mais. Então, acaba que a movimentação, financeiramente falando, me permite de um cliente que, por exemplo, trabalha com negócio no interior e quando vai para uma capital dessa, tem medo de colocar um produto com um ticket um pouco maior e tudo mais. Esqueça preço, um monte de estratégia que você faz com que essa mensagem chegue para o seu público da forma correta. Então, eu acho que esse estudar e conhecer a realidade funciona muito.
quando eu viajo, a coisa que eu mais gosto é shopping. Eu sou doente por shopping, alucinado, porque na minha cabeça, a shopping e mercados, né, mercados municipais, é onde você pulsa aquela relação de entender a economia do dia a dia. Uhum. Então, quando eu vou em shopping, eu estou observando a loja está mais movimentada, praça de alimentação, por que esse local está mais lotado, por que esse está mais movimentado. Eu chego aí até 2 vezes no mesmo shopping, em horários diferentes, para saber que sazonalidade altera por conta de horário. Comportamento. Então, eu lembro quando eu passei 10 dias em São Paulo, na casa de um cunhado. Caramba, eu realizei meu sonho, foram 10 shops diferentes. Eita. 10 dias, um shop para cada dia. Então, eu lembro até conversando com meus filhos, ele dizendo que quando viaja para um negócio desse, ele disse que come, disse que viajou, passou 6 dias em São Paulo, foram 12 hambúrgueres, 6 no almoço e 6 no jantar. Foram 10 shops que eu passei, um em cada dia para poder conhecer a realidade, porque eu entendo que aquilo me faz entender. E teu repertório também, né? Repertório. Eu tenho uma área, por exemplo, que eu gosto bastante, que é vitrine, não atuo diretamente com isso. Eu tenho minha sócia que trabalha no segmento de moda, mas sou cada vez mais apaixonado por vitrines de marcas internacionais, porque elas conseguem construir uma vitrine baseada no entendimento de semiótica, de visual, de comportamento de marca, de entendimento de consumidor. Então, quando eu vejo ali uma vitrine de uma grande marca, ali está tudo descrito que a gente estudou lá na faculdade e que é o que eu preciso passar isso para os meus clientes, que conhecimento é técnica e essa técnica aplicada gera resultado. Bacana, olha. Olha, gente, fica um insight pra você que vai viajar. Não fique só aproveitando na praia, não, vá no shopping também conhecer. Praia também é mercado. Praia também é mercado. Agora vamos olhar no presente, já com um olhar também no futuro, porque a gente sabe que as tendências elas vão e vêm. Na tua opinião, como consultor, como profissional da área, quais são as tendências que estão aí no momento e as que virão no futuro, na sua opinião? Pronto. Quando a gente vai... Eu vou de forma de marketing geral, porque pensar em tendência é entender qual é o movimento que está indo para qual lado do mercado que está acontecendo. Então, o digital ele vai se manter ainda como base de muitos negócios, principalmente da característica do nosso perfil de cliente, que é já nascer praticamente com a tela. Meu bebê de 8 meses, ele pega o celular e ele já entende que se ele virar para o lado, o rosto dele vai aparecer, porque já abre a câmera e tudo mais. Então, como foi que ele aprendeu isso? Esqueci agora o termo, mas os neurônios que veem aquela mesma coisa, ele repete. Então, ele está vendo que o pai e a mãe dele estão fazendo isso, então ele vai repetir da mesma forma. Então, dentro dessa caracterização, eu já tenho essa geração mais jovem nascendo praticamente no digital. No domingo, a gente foi lá no Bosque, né, que fica no Parque dos Meus Filhos, e tinha uma fita VHS, eu tava com minhas 2 cunhadas que tem 12 e 14 também é marca anos. registrada, tá? Registrada, pois é onde o Theo estuda lá. E aí, tinham 2 fitas VHS e a minha sobrinha de 10 anos perguntando, o que é isso? É o meu momento. Nossa. Agora eu vou brilhar. Peraí, fita VHS? E é isso. E como é que vê o filme? Você coloca dentro de um aparelho e tudo mais. E como é que é? Você aperta do lado, ela sai, você vê aqui, cuidado para não tocar, porque pode borrar o filme e tudo mais. Aí caramba, essa geração não viveu a fita VHS. Tantas outras coisas, disquete. Eu vi um dia num meme na internet, não lembro de quem, era uma criança, a mãe perguntou pra criança o que era aquele símbolo de salvar no Word. Sim. E a criança perguntou o que era, mostrou um disquete, falou o que é isso aqui. Ela falou, isso aí é o botão de salvar. É o botão de salvar, pronto. Olha que referência maravilhosa. Essa foi boa, Maria. Então, Essa assim, a identidade dela é que é o botão de salvar. Sim, a gente entende que o disquete salvava arquivo, mas... Verdade. Meu Deus, exatamente isso. Então, essa geração, eu preciso entender isso. E aí a gente tem até uma discussão muito forte que impacta de uma certa maneira, que é a relação do uso dos celulares em sala de aula. Eu sou completamente a favor, porque sala de aula, pelo menos no meu tempo, se tinha, não era uma coisa permitida. Hoje pode e deve se utilizar se fizer parte da dinâmica e da atividade e tudo mais. Então, essa geração, agora ela vai ter que passar por essas regulamentações, que essas regulamentações são saudáveis para o adulto, imagina para a criança. Então, isso vai impactar diretamente no mercado digital, não em relação a consumo, tempo de tela, que aí isso vai cair consideravelmente. Algumas marcas que achavam que era só tempo de tela que fazia vender vão ter que pensar numa estratégia diferente, vão ter que ser mais eficazes no pouco tempo de tela que vai estar com esse público e tudo mais. Então, entender esse formato de para onde o mercado está indo é estudar um pouquinho a ideia de tendência. Mas aí, para a produção de conteúdo para digital,
Muito forte ainda vem a humanização, que são as pessoas que precisam comprar de pessoas, que gera essa conexão. Isso aí a gente só tem que aceitar. O mercado ele não tem como mais ir para um outro caminho. E a gente tem um foco muito forte, que já tem 1 ou 2 anos sendo trabalhado, mas em mercados fora, que é UGC, que é o usuário como gerador de conteúdo. O influenciador, ele tem uma parte forte e importante na tomada de decisão, mas pessoas reais impactam muito mais. Então, o Arimatea, ele pode pegar uma Coca-Cola, fazer um vídeo legal, produzir um conteúdo da Coca-Cola, que o vídeo dele vai gerar muito mais impacto do que o influenciador, que tem 1 milhão de seguidores, vai estar mostrando a Coca-Cola, porque ele sei que aquilo que ele está fazendo é para vender. O Arimatea, como é uma pessoa, gente como a gente, uma pessoa comum, ele tá dizendo, poxa, eu nunca tinha visto essa Coca-Cola, eu vi lá no Instagram dele, eu vou até tirar o print para chegar lá e perguntar se tem essa Coca-Cola aqui. A sua gerou muito mais impacto. Então, o usuário, verdadeiramente falando, como gerador de conteúdo, ele vai ser um movimento de mercado muito forte, e aí não é que vai diminuir o mercado do influenciador. O influenciador ele vai ter que se adequar a ser muito mais estratégico do que simplesmente o vender por vender, para não parecer aquele vendedor de loja de roupa, que a roupa ficava horrível, ele dizer, tá linda, lindo, maravilhosa, pode levar. Esse é o que o influenciador está sendo visto hoje. Conta pra gente, Stênio, tem algum projeto novo? E, Maria, eu acho que a cada 6 meses eu sou seduzido por ideias de pensar em possibilidades. Mas o objetivo de 2025 em si é trabalhar o digital de forma mais forte, ativa e atender mais clientes de outros locais. Eu estou com previsão de lançamento para o final de março, ou metade de março, mas para março o meu site para poder atender, fazer as vendas de consultorias no formato online, de pessoas de qualquer lugar vai poder contratar, claro, baseado na sua necessidade, no que eu posso entregar, porque alguns atendimentos eu ainda tenho muita necessidade do contato, do presencial e tudo mais, então a gente está desde o ano passado construindo produtos que no formato online funcionam para algumas empresas, já validados e funcionados, e esse site vai vir exatamente com o intuito de comercializar esses produtos. Show de bola. Gente, estamos tendo uma aula, porque o cara é consultor e é professor também. Então, tirem bom proveito desse episódio, mas estamos seguindo para a reta final. Né? Mas antes, temos mais uma perguntinha importante. Dica número 1, para quem é empreendedor, quem é consultor também, e que você considera que essa dica que você vai dar, que é quentíssima, vai, de certa forma, mexer com ele, vai fazer com que ele transforme a forma de pensar e vai ajudá-lo também no seu negócio, na sua empresa. Qual seria essa dica? Tá, eu vou fazer essa dica com uma pergunta para vocês. Eu tenho como comprar de quem eu não conheço? Então eu preciso ser visto. Exatamente. E aí, para ser visto, eu preciso saber onde o meu público está presente e ser ativo. Quando a gente fala de entender onde o público está presente, pode ser uma rede social, pode ser um network, pode ser várias possibilidades. Tem estratégia que eu faço com alguns perfis de negócios que sabe o que é que funciona? Uma caminhada na Raul Lopes no domingo. Olha só. Quanto foi que você precisou investir para isso? Nada praticamente. Tem outros perfis de segmentos que a gente cria network, que é sair para tomar um café durante a semana em horários estratégicos onde potencial seu público está presente em alguns cafés na cidade que você vai. Então, as pessoas imaginavam que eu ia falar de fazer conteúdo e aparecer nas redes sociais. Tá, isso é importante, isso é relevante, mas não é só isso. Não é só isso. Porque se eu preciso entender onde é que o meu cliente está e eu sei onde é que o meu cliente está, eu preciso ir até ele. Esperar a venda passiva não funciona mais para nenhum mercado. Como é que as grandes empresas fazem ação promocional? Se aí a lógica nela não já é grande, para que ela precisa disso? Sim. Porque ela não pode esperar o mercado. Venda passiva não funciona para nenhum negócio. É venda ativa, é saber onde está o seu cliente, bater na porta e buscar ele, se possível, até pelo braço. Ei, compre comigo, porque se você não fizer isso, pode ter certeza que seu concorrente está fazendo. Muito bem. Stênio, foi maravilhoso esse bate-papo aqui hoje. Muito obrigada por compartilhar com a gente suas experiências, seus insights, tá? A gente se coloca à disposição sempre que você precisar. E muito obrigada novamente. Que bom que vocês gostaram. Espero que as pessoas que vão ouvir aí, assistir o nosso podcast, eles vão conseguir captar e entender as mensagens e essas diretas aí para eles tomarem essas decisões de mudança. Vários insights. E a gente pede para que vocês que nos assistem sigam as redes sociais do Stênio. É Stênio com Y, tá? Stênio Guimarães, @Stênio Guimarães, não é isso? Exatamente. E aproveitando o gancho, siga Quinto Rebelo também no Instagram
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para sempre estar recebendo as notificações dos novos episódios, que vem muita coisa boa por aí, né, Maria? É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Tchau, gente.